Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Somos Todos Malucos. Já sabem, subscrevam o canal, cliquem no sininho para receberem as notificações e receberem os vídeos e ficarem mais descansados ao perceberem que afinal não são só vocês que estão doidos, somos todos e que isso é perfeitamente natural. Comentem e nos comentários deixem também algumas ideias de pessoas ou conversas que possamos ter aqui. O convidado de hoje é um amigo que eu já conheço há alguns anos, que se calhar somos primos, já falámos muitas vezes disso. Acho que sim. Somos capazes de ser primos, mas que tem uma história muito particular. É o Vasco Baião. Olá, Vasco. Olá, Raminhos. Obrigado. Pois é, a gente não sabe se somos... Tu és Baião, eu também sou Baião. A nossa família vem quase toda do Pai, meu lado. perguntei ao meu pai, ele lá pelas tuas dicas, ele diz que sim, devemos ser lá primos, através lá de uma tia-avó. Pá, e às vezes o que se passa no Alentejo, se calhar até somos mais do que primos. Não sei. As herdades eram muito afastadas. Ó Vasco, se há uns 12 anos te dissessem que tu estarias aqui nas condições que estás hoje e mostrassem uma fotografia tua hoje, tu acreditavas? Ia ser um bocado louco. Ia ser um bocado, sei lá, olhando assim para trás, acho que iria estranhar um bocadinho, mas um bocadinho. Também não seria assim, tipo, quem é esta pessoa? Não era completamente fora da caixa. Não era completamente fora da caixa, mas ficaria admirado. O que é que tu fazias? Trabalhava como engenheiro informático numa multinacional de fato e gravata. E o que é que fazes hoje? Dou aulas de Tai Chi, Qigong, Kung Fu, meditação e faço terapias. Tem tudo a ver. Então, claro. Claro, porque um engenheiro informático, qualquer engenheiro informático que esteja em casa, um dia diz, pá, porque não vou dar aulas de Tai Chi? Como é que isto... isto foi mais ou menos há 12 anos, não foi? Foi para aí há 12 anos, acho que acertei. Como é que tu passas de engenheiro informático com uma vida relativamente estável, acredito, não é? Um jovem engenheiro informático que hoje, se calhar, até se tivesse continuado nessa vida, podias ter ido à Lua com o Bezos. À Lua não, dar a volta lá. Eu hoje observei o formato da nave, alguém mostrou espetacular, o não formato da é? nave. Parece que está a enfiar um supositório. Sim. Estamos a ir ao cu do universo. Como é que tu passas de engenheiro informático para professor, mestre de Tai Chi e Kung de artes? Acho que é algo foi acontecendo, a vontade já lá estava. Da mesma forma que eu sei que tu também já tens... Sim. Tens alguma ligação sim. às artes. Mas tu não eras um artista práticas. marcial, não eras um... Não, já tinha experimentado algumas coisas. Já tinha feito capoeira, já tinha experimentado taekwondo, já tinha feito um pouco de muay thai. Sim, mas o que é fazer um pouco? É tipo um ano? Sim, 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos. Não era uma prática, não era uma prática constante, não é? Não, já nem praticava nenhuma arte marcial pelo menos há uns 6 ou 7 anos. Então como é que tu passas de engenheiro para isso? Eu acho que foi assim um culminar de várias coisas. Houve um culminar, houve também ali uma espécie de oportunidade e depois há uma parte em que há um salto, há um atravessar, há como se diz, jogar a toalha ao chão. Não é jogar a toalha ao chão no sentido de desistir, mas de estou farto disto, isto não é por aqui e vou mudar de direção. Acabou. Eu acho que tinha alguma propensão, não era algo que tivesse completamente fora da caixa. Eu tinha à vontade, tudo aquilo de ir para um tempo no Oriente. Eu acho que na verdade quase todos nós temos assim pelo menos a curiosidade. Mas isso é uma visão romântica, não é? É uma visão romântica, é muito romântico. A cena tipo ir para fora, ir para aquele misticismo. A televisão tem um papel nisso, né? Tipo, pois é, os heróis de Shaolin. Televisão, séries, aquilo é tudo life-changing. Mas tu não foste... as pessoas podem, para quem não conhece a tua história, pode achar, ok,
ele deixou de ser engenheiro informático e começou a ter aulas de Tai Chi e Kung Fu e whatever. Mas não foi nada disso, porque tu foste daqui para a China. Opa, e foi assim um pouco louco. Eu na altura estava com um contrato, estava nesta empresa, mas confesso que não estava muito satisfeito com o que fazia já. Ou seja, todo aquele sistema, a forma como trabalhava, parecia muito louco. Parecia mais louco aquela vida. Mas a vida de informática é tão excitante. É que tu não gostavas daquilo. Yes. Resolvi o bug. Exato. Vou fazer um código. Não, por acaso é um exercício mental do caraças. Tem coisas engraçadas, né? Há uma certa adrenalina e uma pica de... Tu não é de resolver problemas. Resolver aquilo e às vezes quase senti teres ali tudo na ponta dos dedos. Mas como é que tu... quando é que se te deu esse clique, essa transformação que tu disseste? Fogo, não. Acabou-se. Foram várias coisas. Uma, eu comecei a observar-me e comecei a perceber que não estava muito satisfeito no que fazia. Todos os dias estava 2, 3 horas a conduzir. Passava 1 hora na IC19, para arranca. Quer fosse de carro, quer fosse de transporte, era sempre um martírio. Pois. E comecei a notar que, apesar de estar a receber bastante bem, era ganha, chapa gasta. Gastavas no quê? Prostitutas, algo, drogas. Não, olha, gastava em... Na realidade era só em combustível no IC19. Era muito em combustível, muito em gadgets, que eu acho que é uma cena muito de informar, gastar em gadgets e coisas assim. E comecei a notar que andava a comer muita porcaria. A carregar muito mais em açúcares, em doces, E o que eu comecei a perceber é que eu, de algum modo, estava a tentar compensar porque andava-me a sentir um bocado merdoso com o tipo de vida e o dia-a-dia. Então, eu acho que de algum modo estava a ir buscar compensações e comecei a observar isso. E começou-me a assustar também um bocadinho de pensar... eu sei que me habituaria, porque nós somos animais de hábitos, nós tivemos muito tempo numa coisa, nós habituamos, mas... Mas não era isso que querias? Não era isso que queria e senti de alguma forma que estava a morrer por dentro. E tive um pouco também de receio que pessoa é que eu me vou transformar se continuar aqui. É que uma pessoa ganha cal, habitua-se, mas se calhar depois a pessoa que tornas não é bem aquela que gostarias de tornar. Sim, mas não, infelizmente não é nesse registro que vive muita gente. De se queixar da segunda-feira e estar à espera da sexta e olhar para o relógio quando o dia acaba, talvez. E de saber que aquilo que está a fazer não é bom para ela, mas que também sabe que se vai habituar, ou que está habituada a isso. Como se não houvesse escapatória. Eu acho que infelizmente é um dos motes da nossa cultura. E nós, na verdade, somos muito elogiados e somos muito medalhados e idolatrados e até manipulados através dessa ideia do esforço e do sacrifício e de nos... há algo quase heroico nesta coisa de... Sim, senhor, conseguiste. Conseguiste, boa, trabalhaste, suaste e atravessaste o cabo das tormentas. E há muito esta ideia de que, na verdade, te faz algo melhor ou o simples fato de estares a sofrer no que fazes. A própria palavra que nós damos para trabalho vem de uma palavra, eu não sei se seria francesa, mas que era o nome de um instrumento de tortura usado na Inquisição. Olha, não sei. E que se chamava trabalho. E que era usado para torturar pessoas. E é caricato nós vamos pegar precisamente nessa palavra. Que é engraçado, por exemplo, em chinês a palavra para trabalho eles dizem gong, ou gong. Aliás, é o mesmo gong do Kung Fu. É o mesmo gong. Gong ou Qigong ou Qigong. Então a palavra gong, por exemplo, alguém que faça arroz, faz de conta. Então é gong mi fan, ou seja, é aquele que trabalha em arroz. Mas a palavra trabalho, a palavra gong significa habilidade ou mérito. Então quando tu vais ser com alguém e perguntas qual é o teu trabalho, qual é a tua habilidade? Qual é a tua habilidade ou qual é a tua habilidade? Qual é o teu talento? Qual é o teu talento? Qual é a tua habilidade? Sim. Onde é que tu desenvolves o teu mérito? Ou seja, é muito diferente. Quando nós em português perguntamos qual é o teu trabalho, qual é a tua tortura? Mas é verdade. É isso que nós estamos a perguntar. O que é que tu torturas? Qual é a tua tortura?
Né? De que forma é que tu te torturas? Epá, realmente, isto é muito bom. Eu acho que sim, devíamos mudar, em vez de ser o Ministério do Trabalho, o Ministério da O Tortura. Ministério da Tortura, sim. É o Ministério da Tortura. Portanto, tu estavas farto da tua tortura. Eu estava farto da minha tortura, sei lá, há aquela frase feita do quando descobres aquilo que gostas, nunca mais tens de trabalhar, né? E fazia-me sentido esta ideia de que é contra a cultura. Na nossa cultura, nós temos um pouco a ideia se é algo que nós gostamos, Se é Que é algo um que te dá hobby. exatamente, se é algo que te dá prazer, tu Se é algo que sentes-te mal de estar a desfrutar disso. claro, e sentes mal até de pedir por isso. Eu lembro, já depois do tempo, isto ficou muito sumarizado, eu estava numa padaria portuguesa, porque eu também vou a uma padaria portuguesa, e calhou de ouvir uma conversa ao lado de uns miúdos, deviam ter pá, aí 20, 21, e há uma delas que vira-se e diz algo para os amigos como: mas vão-me pagar pelos meus desenhos? Vão pagar pelos meus desenhos? Mas isto é algo que eu faço por gosto. Exato. É que eu até me sinto mal. Em receber. Eu até me sinto mal estar a receber. Pá, eu faço por gosto, depois viu-se que ela fez ali um momento de pausa. Eu sinto que é contra os meus princípios. E eu lembro de estar a ouvir esta menina a pensar: eis, caiu uma ficha. Eu tenho isto. Eu tenho isto. Isto é completamente estúpido. Ou seja, ela, por estar a fazer o que gosta e lhe estarem a pagar para fazer o que gosta, sente-se mal e sente de alguma forma que isso está conectado a uma questão de ética, de moral e de princípios. Está tudo errado. Tá. São associações, são crenças que nós fazemos. Sim, Então há aquela ideia, nós estamos dispostos, inclusive nós estamos dispostos a pagar mais, muitas vezes não é pelo talento de alguém ou pelo trabalho, não é pelo talento, nem é pelo que ele nos entrega, é pelo que ele se esforça e pelo que ele sua. Eu costumo dar este exemplo de se vier alguém à nossa casa e há um trabalho que tem que ser feito e diz são 300 euros, demora 10 dias. E nós vemos ali um mocinho a trabalhar das 8 da manhã às 7 da tarde, a suar, a carregar. Temos-lhe a dar 30 euros por dia. Não é nada demais. Ainda por cima em Portugal, não é mesmo nada demais. Mas achamos que estamos a ser generosos e até dizemos, o mocinho até é esforçado e realmente o que nós estamos a avaliar é o esforço. Estamos a avaliar o esforço. Damos o dinheiro. Se chegar a alguém, mesmo cenário, isto precisa de ser feito. Quanto é que é? São 300 euros. Demora 40 minutos e faz isto a assobiar, bem disposto, e quando fala contigo. E despacha aquilo tudo. E nós ficamos fodidos da vida. Tipo, este cabrão, vão-me 300 euros e fez isto e contente! Eu sou preciso, e repare, isso sou preciso, é algo que nós não faríamos. Nós não faríamos sequer em 3 meses. Ou nem sequer teríamos, se calhar, a maquinaria ou a habilidade para ele conseguir fazer aquilo. Sim. Só nós estamos a avaliar o Porque esforço. aquela é a habilidade dele. Não é? Ele Sei lá, faz- tu vais fazer um espetáculo, se calhar ali estás ali uma hora e fazes muita gente rir. Mas eu sinto isso também. Eu sinto muitas vezes, olha, sobretudo nas redes digitais, tu tens preços que se pagam pelo teu trabalho. E eu faço questão, por exemplo, quando faço parcerias com empresas, eu penso naquilo que quero fazer e tento dar o meu melhor. E sei que nem toda a gente faz isso. E acho sempre um exagero do que pagam. Mas é o preço de mercado. E eu às vezes digo mesmo isso, eu acho que eu não posso baixar muito mais porque é o preço de mercado. E também se calhar não queres lixar colegas. Ou uma Sim, coisa não quero assim, estar a claro. lixar colegas, mas Claro. eu acho um exagero estarem a pagar aquilo por uma coisa que para mim não me custa assim tanto fazer. Pois. É associação. Eu posso dizer que eu quando descobri isto, eu fiz algo... E tu descobriste antes de ir... Não, descobri depois. Ou seja, eu apesar de ter ido ao tempo, eu ainda levei os padrões. Porque estes padrões, normal. isto são crenças que nós nascemos com isto. Ou seja, nós somos Sim, talhados, nós vais crescemos desenvolver- nisto. Sim, tens É muito, toda- é muito difícil perceber crenças culturais, porque nós estamos imersos nelas. E de algum modo... É preciso tu saíres dela, não é? Nós temos que sair dela, temos que ver outras crenças, temos que ver outras culturas, temos que estar noutros meios para haver uma espécie de contraste e de repente percebermos, pois isto é realmente verdade, isto é correto em Portugal, porque vamos ao país ao lado e a ideia já é outra. Ou seja, muda a crença, Exatamente. muda a visão, muda a forma de... Então é um pouco aquela coisa, se estiveres em Portugal, perguntas a qualquer pessoa, não, o trabalho tem que ser suado, o trabalho tem que ser esforçado e isto vai ser atestado por todos. Mudas para a cultura e a pergunta já é, mas tem de ser? Porque é que o trabalho tem de ser algo que nós fazemos em esforço e que não gostamos? Mas como é que tu dizes a uma pessoa que tem um trabalho das 9
às 6 ou whatever, seja o que for, ou tem um trabalho que não gosta, que sente essa necessidade de mudar, mas depois tem tudo aquilo que a impede, não é impedido de mudar, mas que a limita, não é? Pode ser a família, ou que pode ser, a própria, o ordenado, as contas. Como é que alguém pode ir à procura daquilo que quer fazer com estes limites? Claro, a partir do momento que há imposições físicas, contas para pagar, filhos para cuidar, créditos, o que for, há uma série de questões que se levantam em imposições que nós temos de regular. Família, a uma altura temos de fazer frente, não há hipótese. Se nós vivemos sempre na sombra da família e no querer ser aceito pela família, acabamos por nunca ser realmente quem somos. Sim. Passamos a vida a querer agradar o pai ou a mãe. E isso aplica-se muito. Isso aplica-se a tudo. Eu ia dizer que se aplica muito a filhos que seguem as profissões dos pais. Seguem as profissões dos pais quando não as desejam. Exatamente. Quando não as desejam. Sim. E o primeiro, mas muito sinceramente, eu acho que o primeiro passo passa por nos tomarmos consciência disso. Ou seja, eu tenho esta crença e isto está-me a lixar a vida. E depois começar a fazer passos para mudar essa crença. Eu posso dizer que esta crença eu não a mudei de um dia para a noite. E acredito que alguém que ouça esta conversa, se calhar aquilo até pode ressoar, mas duvido que amanhã mude radicalmente. Sim, e já não apareça no trabalho. Claro, porque... claro, porque e se aparecer, a culpa não aparecer, a culpa não é nossa. Não venha o patrão depois, nem no Vasco, nem na minha. Só que a ideia é, há uma parte que é mental, nós tomamos consciência, só que depois tem que se tornar visceral. Claro. E a parte emocional... Mas mesmo a parte emocional isso trabalha-se. Requer tempo e requer experiências. Ou seja, é um pouco tu dizes a alguém, tu és capaz. Ok, eu acredito que sou capaz, esta pessoa acredita em mim. A seguir tentas-te convencer a ti próprio, eu sou capaz. Mas até aqui é tudo racional. Depois há uma altura, tens de fazer algo que achas que não és capaz. E no momento em que fazes isso, começa a ser visceral. Sim. Ou seja, eu acho que sou capaz de mergulhar de cabeça. E há uma altura que mergulhas de cabeça e passas a ter uma experiência. Isso é poderosíssimo. Uma vez não basta, tens que repetir 10, 20 vezes. Ao fim de 10, 20 vezes a mandaste a água de cabeça, aí tu tens a certeza, vem de dentro, é gut feeling, eu sei que sou capaz. Já não é eu penso que sou capaz. Essa mudança, a tua mudança, que nós vamos, se calhar há muita gente que não conhece a tua história e está a pensar, mas o que é que o gajo fez? Já vamos falar sobre isso. Mas a tua mudança foi radical porque lá está, tu não tinhas família, tinhas uma namorada. Tinha uma namorada, tinha os pais, mas não tinha cães, nem gatos. Sim, não tinhas cães, nem gatos, nem filhos, que saibas, pelo menos. Sim, pelo menos. E conseguiste despachar tudo, despachar no sentido de vender o que tinhas a vender para conseguir... Desapegar, exatamente. A palavra. Ou seja, fizeste isso de uma forma radical, mas as pessoas não precisam necessariamente de fazê-lo de uma forma radical. Não. Há muitos caminhos, há muitas formas. No entanto, há passos. Se uma pessoa quer mudar, tem que fazer pequenas coisas para mudar. Não tem que ser algum passo... Sei lá, vou sair do trabalho de um dia para o outro. Mas a primeira é, tem que acreditar que existem outros caminhos. Nós, enquanto não acreditamos, enquanto nós tivermos a visão de que não tem escolha, nós vamos ter sempre razão. Nós vamos ser totalmente incapazes de ver outras escolhas e outras possibilidades. Sim. Ou seja, a primeira é nós, de alguma forma, temos que descobrir que tem opções. Que há opções. Nós muitas vezes é que não estamos a ver. Por isso é que muitas vezes acabamos por nos encaminhar para outros caminhos. Né? Ou começamos a roubar, ou aceitamos um trabalho. Muitas vezes nós sentimos empurrados a essas coisas. Sim, e tu ouves muito isso do não tenho escolha nessa realidade. E na verdade tu tens sempre escolha. Não é? A questão é, a visão está limitada. Sim. E está limitada porque vivemos num mundo condicionado, em que temos hábitos regulares, apanhamos o mesmo caminho, vamos ao mesmo café, fazemos as mesmas coisas, conversamos com as mesmas pessoas e ouvimos os mesmos canais. E aí ficamos condicionados. Ou seja, e daí se queremos fazer algo diferente, também temos que começar a fazer coisas diferentes, mesmo no dia-a-dia. E isso começa-nos a mudar. Começamos a ter perspectivas, vislumbres, visões. Então, e isso passa muito por sair da caixa. Há um meme assim, muito popular em que mostra um aquário saltado para fora e diz qualquer coisa... a magia acontece fora da zona de conforto. Sim. Ou seja, muitas vezes nós na nossa zona de conforto é o nosso mundo conhecido, mas que acaba também por ser a nossa prisão. Nós estamos encerrados ali e não conseguimos pensar para além daquilo. Então, de alguma forma, temos de sair da zona de conforto, propor-nos até... Eu sei que tu fazes isso.
Às vezes vezes. estás bastante desconfortável e ainda assim avanças, mas isso dá-nos capacidades. Ou seja, muitas vezes fala-se da coragem, sabe, esta coisa de vender tudo, ir para a China, de largar o trabalho e ir, sabe, ir para Ir um tempo ano no meio para do fora, nada. whatever, sim. E o que eu digo é, pode ser corajoso, mas basta correr mal e passa a ser parvo. Sim, claro. Não é? Basta correr mal e passa a ser parvo. Ou seja, Exato. a diferença é muito... É ténue. É tenue. Tu tem a ver com o sucesso, não é? Sim. Se fores bem sucedido, fores corajoso e ousado, Sim. se não fores simplesmente parvo e estúpido de ter sequer arriscado fazer aquilo. E a loucura tem que estar lá sempre. Né? Sempre nós fazemos algo que não conhecemos e que não controlamos, isso requer sempre um ato de loucura. Mas eu acho que se tu tivesses ido para a China e tivesse corrido mal, não tinhas achado parvo. Eu acho que talvez não. Porque eu acho que a experiência sei lá, também vale. Também vale. Nunca pensei que fosse algo perdido. Aliás, eu lembro de ter tido a sensação de, assim que aterrei, tinha-me despedido, tinha posto tudo à venda, carro, televisão, tinha vendido tudo e tinha dinheiro para estar lá um mês e meio, 2 meses. Não tinha dinheiro para mais. Tinha comprado a passagem de ida e volta para conseguir estar lá pelo menos um meio ano, mas não fazia a menor ideia sequer como é que ia sobreviver depois estando lá. E eu lembro ainda assim de ir, por isso eu digo, um passo de fé, se pode dizer assim, embora fé ou loucura, mais uma vez, estão ligados. Sim. Esta coisa de avançar sem saber. É acreditar para além do visível, não é? É acreditar para além do visível, é o confiar, ou seja, confiança, fé, loucura estão todos um bocado ligados. Sim. Não, há ali eu vou-me fiar que a coisa vai funcionar e vai resolver. Eu lembro de, na altura, não sabia se iria ter dinheiro para comer, se poderia estar no templo o tempo todo, se a certa altura teria que interromper e ir lavar pratos, ou... sabe, não sei. Mas sei que de alguma forma confiei que, estando lá, iria ter outra perspectiva e iria ver outras soluções. Pronto, o que aconteceu? Deu para esticar, recebi dinheiro do IRS, coisa raríssima. Enquanto estava lá, venderam-se coisas cá. Né? Porque não consegui vender logo tudo, mas foram-se vendendo coisas. E foi esticando, até ao ponto em que consegui estar lá nos últimos 10 dias com 20 euros no bolso e 0 euros na conta. E nesta altura já estava na cidade de Pequim, uma cidade que não conhecia. Tinha onde dormir, tinha conseguido pagar o hostel, mas, por exemplo, não sabia se iria ter dinheiro para comer. Mas também pensei, de fome não vou morrer. E isto tudo requer assim um certo ato de loucura. Mas eu digo mesmo, eu não trocaria por nada. E eu lembro na altura de aterrar em Macau, tinha já feito, sei lá, pelo menos 12 horas de viagens de avião. E eu lembro só, não, há mais, estava já quase há um dia a viajar, porque tinha feito escalas. E na altura estava aí a tentar ir pelo mais barato. Claro. E as viagens alongam. Eu lembro de aterrar em Macau e eu não consigo explicar. Eu lembro de sentir algo que nunca senti na vida. Eu não consigo explicar. Era uma sensação. Estava sozinho. De pertença. Não só de pertença, de aventura, de excitação. É uma sensação indescritível de o que é que eu estou a fazer, mas estou a adorar. Isto é de loucos, mas estou a adorar. Eu já tive isso, mas foi numa festa de swing. Pronto. Mentira. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer, mas estou a adorar? Estou a adorar. Isto é muito louco. Então havia ali uma sensação de pica, de adrenalina, de loucos, e eu não consigo explicar. O ar era diferente, os cheiros eram diferentes, os sons eram diferentes, a sensação no corpo era diferente, havia uma vibração diferente. Sabe, e quando eu digo vibração, sabe, quando nós vamos a uma praia há uma vibração, quando vamos a um concerto há uma vibração, num espetáculo, uma sala, aquilo cria uma vibração, no início e outra vibração a meio. Estou a usar esta linguagem, provavelmente tu has compreendeste muito bem. Acho que as pessoas percebem. É esta sensação, às vezes há um burburinho, uma excitação. Tu entras numa igreja, há uma vibração. Há uma vibração. No início do concerto, antes da banda entrar, há ali uma espécie de excitação. No jogo de futebol, tudo. Sim. Eu lembro de sentir ali uma vibração que nunca tinha sentido, ali uma excitação que nunca tinha sentido. E eu lembro na altura de pensar, olha, se eu tivesse voltar para trás neste preciso momento, e isto ficasse tudo em águas de bacalhau, eu tivesse voltado tudo para trás e fazer agora mais 20 horas para regressar. Já tinha valido. Sim. E eu não consigo explicar, ou seja, tinha posto tudo ali, e é algo visceral.
só tudo o que eu estou a sentir neste momento e que eu nem sequer consigo explicar, eu não consigo explicar, não foi uma gaja boa que eu vi. Não foi nada Não disso. foi essa vibração. Não foi essa vibração, mas é toda a sensação de estar ali. Eu não consigo explicar, é uma sensação. Sabe, a mesma sensação, nós vamos ao mar, vemos o mar, aquilo dá-nos uma sensação e se for, a seguir voltamos para trás. E se cá fizemos uma hora só para ir ver o mar. Ou seja, mas há algo que nós recebemos dali, que não conseguimos explicar, que nos modela, que nos transforma, não sei, ou que nos acalma. Eu lembro de sentir isso naquele preciso momento e pensar daqui Mas para a isso frente isso é um bom indício. de que estás no caminho certo. Sim, ou que estás a fazer algo que vai ao encontro de... Se te deixa um bocadinho nervoso, não sabes o que vais fazer, se cria aquela sensação de surpresa, se cria uma certa excitação, pá, provavelmente a coisa até pode estar... Agora, ou adrenalina, vá. sim, agora o curioso é que tu acho que referes isso, que é tudo importante e também se calhar estar atento de alguma forma às oportunidades que vão surgindo. Porque tu, o que eu conhecendo a tua história, sei que tu estavas já a pensar em fazer esta mudança, ok? Mas estava a pensar nesta mudança há 14 anos. Há 14 anos, mas de receber... Eu lembro de ler uns livros do Dalai Lama que tinha comprado na Feira da Ladra, como estava aqui há pouco a falar. Ler os livros, aquilo fez-me imenso sentido. Não percebia metade do que diziam lá, porque a linguagem era muito hermética e eu, na altura, ainda era muito novo para entender alguns dos conceitos. Mas já naquela altura, em conjunto com séries, os Heróis de Shaolin e companhia, de pensar, um dia na minha vida, eu quero ir, durante um período da minha vida, quero viver num templo no Oriente. Não sei aonde, mas quero fazê-lo. Tinha 15 ou 16 anos. Pelo meio, mete-se a escola, metem-se as namoradas, mete-se a universidade, mete-se os trabalhos, mete-se uma série de circunstâncias e passam-se 14 anos. Então o sonho está lá, mas de alguma forma está lá num baú. Mas depois recebes um e-mail. E depois recebo um e-mail de uma americana, tipo, a perguntar... Uma americana que tu conheceste? Eu não conhecia de lado nenhum. Foi uma americana que descobriu este templo que estava perdido no meio do nada, que andava a viajar pela China há 3 ou 4 anos e andava a visitar vários templos em busca de um mestre, em busca de um sítio onde realmente pudesse aprender e aprender algo genuíno. Isto porque existe um pouco esta ideia que basta ir para a China e para um sítio qualquer e que vai ser tudo como no filme. Sim. Existe também o mesmo conceito para a Índia. A verdade é que é incrivelmente difícil de encontrar um sítio genuíno. Há muito gato por lebre. Muito sítio turístico, sim. E é difícil de encontrar algo genuíno. É mesmo difícil. Mesmo com recomendações. Os próprios chineses eles têm dificuldades em encontrar algo genuíno. Eu lembro de ter regressado lá e encontrar lá 2 chinesas, já com 40, 50 anos, elas a dizerem: nós pensávamos que estes sítios já não existiam na China. Pensávamos que já tinham sido todos extintos. E ficaram surpreendidíssimos, muito surpreendidos daquilo ainda existir se calhar um mestre com aqueles moldes que elas próprias desconfiavam já todas aquelas coisas, achavam que aquilo era tudo muito feio, e elas próprias estavam espantadas porque achavam que aquilo já não existia. Achavam que aquilo era tudo coisas de filme. Os próprios chineses, eles têm dificuldades em encontrar alguns desses locais. Mas porquê é que uma americana que tu não conheces te envia um e-mail? Ela está perdida no meio disto e depois tinha uma pessoa conhecida que conhecia, que conhecia essa americana, que nas suas viagens pela China passa no templo durante ali umas semanas e quando vai a sair perguntam-lhe: há alguém que venha à tua cabeça que achas faz sentido vir cá? E a primeira pessoa que lhe veio à cabeça fui eu. Então ela dá o meu contacto. Mas essa americana... E dá o contacto a essa americana de: eu acho que esta pessoa pode fazer sentido vir cá. Ok. A tua amiga que estava no mosteiro passou à americana... Exato. E a americana... Porque isto na altura, o templo ele teve com as portas... Porque ela não tinha acesso à internet ou qualquer coisa e passou para... Não, a questão era para fazer até um convite formal e explicar. Ela só disse: diz-me um nome de alguém que faça sentido. Porque o templo, no início, ele, devido às próprias questões culturais chinesas e toda a revolução que se passou naquele período, o templo teve ali um bocado por um triz para não ser destruído. Ali durante a Revolução Cultural, todos estes sítios foram perseguidos, muitos deles foram queimados, todas estas coisas eram vistas como... bruxaria, a religião era considerada o ópio do povo, ou seja, e tudo. O próprio Kung Fu era proibido durante um período de tempo. Houve ali uma espécie de caça às bruxas a todos estes locais e muitas destes templos e estas linhagens foram completamente obliteradas. Este local ele acabou por sobreviver porque estava no meio do nada.
Ou seja, era preciso caminhar durante 6 horas no meio de trilhos e subir montanhas para chegar ao sítio. E acho que os soldados também não se queriam dar a Os trabalho gajos, para destruir. ei, deixa estar. Eles também são só 2 ou 3. São só 2 ou 3. Deixa estar ali. E aquilo estava isolado, eles acabaram por estar ali num modo muito low profile, um bocado escondidos ali no meio da montanha, um bocado como os guerrilheiros ou algo assim. E as portas do tempo ficaram fechadas durante 100 anos. E foi só em 2008, isto parece assim uma coisa de louco, só em 2008 é que eles resolveram abrir um bocado a porta. E abriram a porta um bocadinho a medo. E vamos já não dar muita cana, porque se calhar se tornarmos muito visíveis, a coisa pode correr mal. E aceitaram, acho que foi ali 6 ou 7 pessoas, porque tinham já esses contactos, mas foi tudo um a um, era tudo um boca a boca. E depois, quando eu vou, foi também um boca a boca. Ou seja, fomos ali mais 6 pessoas naquele ano, cada um vindos de partes diferentes do mundo. Cada um foi sozinho, não é? Cada um foi sozinho, foi tu... uma alemã, foram 2 americanos, foi um da Bulgária, foi assim uma coisa um pouco estranha. E estávamos proibidos de dizer o nome do templo e dizer a morada. Ou seja, era tudo assim, foi mesmo a filme, era tudo secreto. Tinha uma morada em chinês, escrita num papel. Quem é que te escreveu a morada? Mandaram-me aquilo pelo e-mail e eu tinha a morada em chinês. Então foi chegar à China e começar a apontar, eu quero ir para aqui. Pá, tiveste sorte. Opa, é sorte, paciência, loucura. Podias ter ido parar a um sítio onde te tirassem o fígado. Eu tinha confiança que não, eu esperava que não, mas tinha tempo, sabe? Eu lembro quando, acho que demorei cerca de 3 ou 4 dias para chegar ao local, se calhar podia ter demorado uma semana ou 2, mas também ia preparado para isso. E tu tiveste essa sensação quando chegaste de pertença, essa excitação, mas durante esses 3 ou 4 dias, até chegares ao templo, tu nunca pensaste, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tive imensas vezes... Isto vai correr mal. No caminho para lá não pensei isso. Enquanto estive lá, pensei nisso. No mosteiro? No mosteiro pensei nisso. No mosteiro tive muitas situações em que pensei... Mas então já lá vamos. Tu tiveste 3, 4 dias para chegar lá. Tive 3, 4 dias para chegar lá, mas... Foste de quê? Comboio? Avião primeiro? Primeiro fui de avião, depois de avião apanhei um autocarro para ir mais 4 ou 5 horas, depois apanhei um comboio por mais 12 horas, depois troquei de comboio, apanhei um comboio regional que supostamente eram 5 horas, mas durou 12. As primeiras 7 horas fui enfiado numa casa de banho de 1 metro quadrado com mais 3 chineses, sentado em cima da mala, com galinhas, com... E vocês comunicavam ou não? Aonde? Com os chineses, tu falavas com eles, havia maneira de comunicar? Por gestos, muito por gestos. Eu tinha aqueles Facebooks da Lonely Planet a tentar dizer, a apontar para o livro, a tentar comunicar por palavras, não é? E a tentar dizer, sabendo que se me enganasse no nome, por exemplo, hoje em dia, tipo, o templo dá para dizer o nome, dá para dizer onde fica, até já tem um site na net e, entretanto, nos últimos 12 anos, a coisa mudou e abriu. Mas no início, não. Mas eu sabia que me deram uma dica antes de ir. É mesmo importante que digas bem o nome ou que mostres por escrito. Porque a região ou a cidade que ficava mais próxima, e mais próxima é tipo, fica a 7 horas depois do local. Mas é já aqui ao lado, não é? Pronto, a cidade, eu vou dizer o nome, tem que se dizer Shiyan. E tens de dizer desta forma, para que um chinês te entenda. Porque se é Xian, que é como tu lês, tem um S-H-Y-N, e lês... Seria muito fácil nós dizermos Xian. Se é Xian, o mais provável é venderem-te um bilhete para Xian, que é a região das cidades dos soldados de terracota. Que é a 20 horas de distância. Então um bocado, imagina, compras o bilhete, em vez de ir para Lisboa, vais parar a Paris. Então era mesmo importante pelo menos a região acertar. E olha, o mais seguro é mostrar os caracteres em Xiang. Tu ias parar a Xiang lá no meio dos soldados de terracota. Dos soldados de terracota e tudo. Não é nada disto que eu estava à espera. Eu sei que anos mais tarde aconteceu isto com outros discípulos que disseram mal o nome e foram parar a Xi'an a 20 horas de distância e tiveram que fazer mais 2 ou 3 dias. Então era mesmo importante. Shiyan. O mais seguro é mostrar os caracteres. Mostrares por escrito, não há que enganar. Depois, chegando à cidade, foram mais 1 ou 2 horas num autocarro citadino, só que é aqueles autocarros que bate as capunhas todas. Vais o tempo todo em pé, agarrado a um manípulo. Nesses 3, 4 dias, o que é que tu comeste? Baldezus. Baldezus é um pãozinho a vapor.
Que vende-se na rua. Os baus, sim. É os baus, é os baus. Vendiam-se na rua, então eu ia comendo uns baus. Às vezes entrava numa mercearia, comprava tipo umas frutas ou o que houvesse para lá. Eu na altura já não comia carne, então eu ainda hoje não como carne, mas como peixe, como ovos e essa catrafada toda. Então uma das frases que eu aprendi logo de antemão foi o butcher roll, que significa eu não como carne. Como é que é? O butcher roll. O butcher roll. Eu, butcher. Butcher. Comer, butcher, não comer. Eu não comer. Butcher. O butcher O roll. Roll é carne. O butcher roll. O butcher roll. Então dizia... Experimenta dizer isso quando for a um restaurante chinês. Pronto, E o gajo traz-me um leitão. Se calhar. Então só digo... Ou manda-me para um xiang. E era a única coisa que eu sabia. O butcher roll e xie, que é obrigado. Exato. Então o butcher roll, eu não como carne. A seguir olhava para uma emenda, se calhar com 30, 40 coisas, apontava e dizia, escolhe tu. Se foda. Se foda, tu escolhes, eu só, desde que não tenha carne, está tudo bem, manda vir qualquer coisa. Pronto, e a partir daí a coisa anda. Depois foi apanhar o autocarro, depois de apanhar o autocarro chega a uma pequena vila, na vila há uma esquina com 7 ou 8 tipos de moto e apanhas aquilo que se chama uma mototáxi. Então lá saltas para uma moto, provavelmente com mais alguém, vamos sempre 3 numa moto, porque ele não quer só levar um passageiro que não de rende. Eu vi Então, isto em filme na boa. Então vais tu e mais um desconhecido, se calhar leva ali as mercearias ou uma senhora e lá vamos todos. Ou seja, tu vais agarrado a alguém que não conheces de lado nenhum. Que é o taxista. Vais Depende, agarrado ao se fores ao taxista. meio, se fores no meio. Se fores no meio. Se fores na ponta, Se fores vais agarrado ao outro passageiro. E lá vamos e subimos. Então ele faz essa parte que é toda a subir até uma última aldeia, que era em Bailin. E na aldeia, pronto, que era o último ponto, aí já não tens nada. E depois na aldeia começa a escadaria a Kill Bill. Ou seja, tem o início da montanha e tens uma escadaria enorme. Eu lembro de olhar para aquilo, parecia... Sabe, estás a ver aquela escadaria Bom de Braga? Jesus de Braga. É isso, mas mais. Então era uma espécie de Bom Jesus de Braga, ali uma mega montanha. E eu, ok, tenho que subir as escadas. Pronto, mesmo à filme. Até aqui bate tudo certo. Começo a subir as escadas, gente, subir. Quando estou quase a chegar ao topo, faltavam para aí 20 degraus. Entretanto, ali já tinha alguém para me guiar. Houve alguém que desceu à aldeia e que foi comigo. Estou quase a chegar ao topo. Ele diz, não é para subir até ao topo. Viramos num trilho e depois foram 2 horas a subir montanhas. Ou seja, as escadas eram só decorativas. E foi nessa altura que tu começaste a pensar o que é que eu estou aqui a fazer? Não. Ainda não. Foi mesmo depois, foi depois de lá estar. Até lá a sensação era um bocado Era a ver um filme E é um de excitação e de tudo estava ali a encaixar. Mas pronto, foi muitas horas e percebes mesmo que tudo o que eu trouxe na mala e começas a praguejar. Eu lembro na altura só ver uma mochila, naquelas de campismo. Umas cuecas e... Sim, mas ainda assim na altura pensei, se calhar não devia ter trazido tanta coisa. E era pouco, eu ainda hoje olho para trás. Sabe, eu tenho uma obsessão com malas. Eu tenho um ideal de um dia conseguir fazer uma viagem e tudo o que eu levar ter usado. E eu estou a fazer viagens há 20 anos e ainda não consegui isto. Que é fazer uma viagem e tudo o que eu pus na mala foi utilizado. Metes sempre a mais ou a menos. Hoje em dia eu faço viagens, se for preciso vou um mês para o Japão, levo uma mala destas. E ainda assim, se for preciso vão 2, 3 quilos, ou uma mochila, ou um gorro, porque eu pensei que ia apanhar frio e eu não preciso daquilo. E anda a tentar afinar a mala. É a história exato, do prever. E tu chegaste lá ao mosteiro, ninguém fala inglês, tirando os alunos, um ou outro, não é? Um ou outro que fala inglês, o mestre ele não fala, quem lá está, os outros taoístas também não falam. O que é que eles te deram à chegada logo? Como é que eles te explicaram? Porque eu presumo que aquilo não seja tipo uma coisa... À chegada deram-me um chá e pronto, disseram para eu descansar um bocadinho. O que é um bocadinho? 2 minutos? Não, ali 10, 20 minutos, depois lá... Olha, para dizer a verdade, já nem me lembro bem. Sei que cheguei já de noite e sentei-me lá na salinha, bebi um chazinho e fui ambientando. E na verdade, olhando para trás, é assim tudo muito difuso. Já não me recordo bem como é que foram esses primeiros dias. Mas sei que tu, basicamente, tu dormias num quarto que não era assim muito confortável, não é? As condições melhoraram muito, mas na altura, isto são muitos destes irmãos são ermitas. Eles vivem em condições muito precárias, de algum modo tentam simplificar a vida ao máximo
E, sabe, mesmo para convidados é um bocado assim ao desenrasque. E eu sei que na altura o quarto que tinham para me dar naquele período, nem sequer colchão tinha, ou seja, era uma cama feita com uns paus, assim todos muito amarfanhados, uns bocados de cartão. Cartão? Cartão, aqueles cartões Sim. devia ser de uma embalagem. O chão era terra batida, então ou ficava enlameado quando chovia, ou levantava pó. Era tipo um palheiro. E tu estavas a pagar para isso. Sim, imagina um palheiro. Tá a ver? Era um palheiro, mas pronto, depois tinha ali uma estrutura, uns troncos, via-se claramente que aquilo era uma coisa muito tosca. E depois deram-me um cobertor. Deram-me um cobertor. E eu depois com esse cobertor, assim mais grosso, decidia se queria pôr por baixo para ter algum conforto ou se queria pôr por cima para não ter frio. Mas era assim muito precário na altura, mas eles estavam a dar o melhor que tinham. Eles estavam a dar o melhor que tinham. Com o tempo as condições melhoraram. Sei que hoje em dia o chão já levou cimento, Mas tu já há colchões. sentes que isso que te deram era realmente o suficiente? Ficas com a ideia de que nós... Claro que nós procuramos, se podemos estar confortáveis, estamos confortáveis. Claro. Mas que o estar confortável, se calhar, não é assim tão importante. Opa, na verdade, não é essencial. Pode ajudar. Algum conforto ajuda. Principalmente se o desconforto estiver a impedir-nos de fazer outra coisa. Mas não é essencial. E nós hoje em dia confundimos muito conforto com essencial. Vou dar um exemplo. Quando cheguei, deram-me uma tigela de metal. Aquelas tigelas que nós normalmente damos aos cães para dar a ração. Deram uma tigelinha. Só que eles, como comem os cães, não tinham cães. Não, eles não comem os cães. Obrigado. Aliás, aproveito para desmistificar aqui Sim. algo. Os chineses comem cão da mesma forma que os portugueses. Todos os portugueses comem tubers de porco. Exatamente. Existe em Portugal, há sítios onde há... É a maioria, sim, não. é muito raro alguém querer tubas de porco, mas é uma realidade em Portugal, Sim. não é comum. E na China é uma realidade em zonas muito Aliás, até se específicas. dizer que é mais na Coreia. E na verdade, se tu quiseres comer cão na China, tu tens mesmo que se calhar andar imenso, se calhar andas uma região inteira, não há nenhum sítio. É um sítio que tem que ser sítios muito específicos. E é incomum, se calhar num raio de 3.000 quilómetros, se calhar o equivalente a Portugal, Espanha, França, não há um único sítio que o faça. Ou seja, Sim. não é uma coisa comum, é algo que existe, mas não é de toda a norma. Mais depressa comes tubeiros. Sim, mais depressa comes tubers e não é comum. Pronto, E mas deram-te essa taça? Deram uma tigela de metal, deram-me 2 pauzinhos e disseram: esta é a tua tigela, estes são os teus 2 pauzinhos, uma questão de higiene, é só tua. E isso deu para tudo. Deu para todas as refeições, deu para beber o chá, deu para beber a cerveja, deu para beber a aguardente de arroz, serviu com água para lavar os dentes, deu para a sopa, deu para tudo. E deu para tudo durante meio ano. E eu lembro na altura de olhar para aquilo de olhar depois para trás e pensar: basta uma tigela e 2 pauzinhos e dá para tudo. E nós às vezes temos ali imensa louça. Para tudo e mais. É caneca para a água, é o copo para o chá. Queixamos de um garfo. Queixamos de um garfo. Que é muito pequeno, ou porque tem os dentes tortos. Ou porque... E a verdade é que nós só precisamos de um recipiente para receber algo, não é? E precisamos de algo para nos ajudar a levar esse algo à boca. Pronto. Sim. Ou seja, teoricamente nós conseguimos comer com vasilhame e com uma colher. Isso dá para tudo. E na verdade essa simplicidade também é para te desocupar a cabeça. É. E depois, ou seja, essa simplicidade aí, porque há uma barreira, ou seja, nós devemos ter algum conforto o suficiente para não ficarmos obcecados com o desconforto, mas conforto a mais adormece-nos. Se nós estivermos muito confortáveis, na verdade nós começamos a dar demasiada atenção a coisas que não são assim tão importantes. Sabe, nós precisamos de algo para nos proteger do frio. Ok, isso é essencial. Esse algo pode ser uma manta. Não precisa ser um casaco de peles. Não tem de ser necessariamente um casaco de peles, um casaco bonito. Ou seja, se calhar ter um casaco bonito já é uma necessidade que nos faz sentir confortáveis, mas não é necessário, ou seja, não é essencial à nossa sobrevivência. Ou podes ter uma manta de 10 euros ou uma manta de 300 euros. Sim. Então há assim uma série de coisas que são confortáveis e que ajudam, não são essenciais. E se nós aprendemos isto, e aprendemos a conviver com isto na verdade dá-nos um superpoder, que tornamos bastante mais independentes e a nossa ansiedade deixa pique.
pá, deixa pique porque compreendemos que não é essencial. Não, sei lá, tu e eu vimos uma geração que tínhamos de dar à manivela para abrir o vidro. É verdade. Não é? E a verdade é que é confortável carregar num botão e o vidro baixa. É essencial, não. Sim. Não é, estás a ver? É confortável, se calhar é essencial é que eles abram. E mesmo assim, se calhar havia tempos em que o vidro só ficava ali meio aberto, já não... Então, e não havia aqueles que abria assim só o triângulozinho? Que abria Sim, assim só o tipo a triângulozinho, 4L, que tinha aquele triângulozinho para abrir? Sim. Ou abria só um bocadinho? Ou seja, e às vezes essa simplificação ajuda imenso. Sabe? Hoje em dia nós queremos dar uma corrida e é os gadgets, é o suporte para pôr o telemóvel, é o Spotify, é se tem a internet do telefone para poder apanhar a rede, é as sapatilhas todas XPTO, é o maiô, é o equipamento, é a banda para o cabelo. Pá, antigamente punhamos uma roupa que tivesse uns calções que tivessem para estragar até com lexívia e se calhar que era o mesmo que usávamos para as obras, íamos correr. Ou seja, era muito mais simples. Criam-se necessidades. Criam-se necessidades e às vezes depois começa a atrapalhar um bocadito. Nessa altura já não vamos correr porque estamos sem música. Não estou... Exato. Não foste correr porque pá, não tinha... Não tinha a minha música. Kendrick Lamar não estava disponível hoje. E Pá, então, olha, passei-me da cabeça. A coisa não deu. Pá, então às vezes é bom simplificar. Outra coisa boa, se calhar no meio deste desconforto, que foi caricato. Eu nunca tive uma única insónia. Ou seja, apesar das condições, apesar de muitas vezes o quarto ficava cheio de insetos e aranhões e pá, estamos no meio da montanha. Ou que chamas o pequeno almoço. O que chamas o pequeno almoço, é. Pá, nós estamos no meio da montanha, ou seja, estás no meio da natureza. Aquilo, sabe? Eu lembro de ir à casa de banho, que eram umas latrinas a 30 ou 40 metros lá para o meio, e levar uma lanterna para não pisar os sapos que ia apanhar no caminho, porque aquilo à noite, ali havia uma época que a cada meio metro havia um sapo, daqueles sapos gordos. Sim. Então tinha que caminhar, tentando não pisar sapos, pisava sempre 2 ou 3. Pisava 2 ou 3, depois ouvia a guinchar lá, aí eu desculpe, e lá continuava. Mas é muito aquela sensação de estás no meio da montanha e tu é que és o convidado. Então estás mesmo no meio da bicharada, não é como cá que vamos para uma floresta, que são monoculturas, só tem pinheiros em que matámos quase tudo, ou espantámos quase tudo. Estás mesmo na selva, não é? Tu chegaste lá ainda muito ocidentalizado, não é? Embora tivesse já essa paixão. Mas cheguei, sim. Muito ocidentalizado. Sem preparação física, tinhas alguma? Não. Eu achava que tinha. Porque até jogavas à bola às terças-feiras. Jogava a bola. Eu lembro de um mês antes. Eu morava na altura, estava a morar ali no Algueirão. E eu desde miúdo, porque eu cresci ali na zona do Algueirão, e eu lembro desde miúdo de olhar da minha casa para a Serra de Sintra e pensar, um dia eu vou correr daqui ao Palácio. Vou correr tudo até lá acima e hei de voltar. E eu lembro de ter conseguido fazer isso um mês antes de ir para a China. Ou seja, eu tive 2, 3 horas a correr, subi a Serra de Sintra toda até lá acima, voltei. Sentia mesmo tipo... Bruce Lee, Power, Rocky, whatever. Cheguei lá, era um menino. Era um menino. Tipo, o treino que eu levava não estava mesmo preparado para aquilo. Não estava mesmo preparado para aquilo. Físicas, porque a aprendizagem... Eu fui para lá para ingressar um programa de treino que ia aprender práticas taoístas, ou artes do Wudang. Wudang e taoísta é sinónimo. Dentro dessas artes há Kung Fu, Tai Chi, Qigong, meditação, medicina chinesa ou medicina taoísta, cosmologia, ou seja, aprender todas aquelas coisas, aprender sobre plantas e fazer poções e uma série de outras coisas. Heróis de Shaolin. É mesmo a Heróis de Shaolin. Sendo que não é Shaolin, neste caso é Wudang. Mas apesar de tudo, no mínimo, físico eram sempre 6 horas ou 12. Havia dias que eram 12 horas de treino. Havia dias que eram, quando não eram 12, no mínimo 6. 6 horas não me livrava. E era começar às 5 da manhã. Metade dos dias era sempre treino físico. Ou seja, era começar às 5 da manhã, correr pela floresta. Antes de começarmos a só falar sobre isso, era correr pela montanha acima, no meio do escuro. No meio do escuro, isto para despertar os sentidos e os reflexos. Havia esta ideia de o correr na montanha é diferente de correr sobre piso regular, porque obriga-te não sabes o que é que estás à espera. Então tens de dar o passo sem pensar e reagir. Ou seja, desenvolve um tipo de corrida muito instintivo, muito animal ao mesmo tempo,
mas desperta mesmo algo diferente em nós, correr no meio de uma floresta ou correr, sei lá, num parque. Sim. Ou seja, há ali algo que tens de correr, tens de dar o passo e saltar e não tens de pensar, e de repente estás a escorregar e tens de reajustar e não podes pensar. Ou seja, então fazia-se isso e fazia-se no escuro até para despertar os sentidos. E então fazia essa tal corrida para começar a suar, depois subia ao pico e começava a fazer os tais exercícios de Qigong e de meditação, que é uma espécie de meditação em pé, ou um sun gazing que era feito antes do sol nascer. São exercícios de respiração, muito lentos, o sangue todo a mexer, né, porque tinha acabado de correr, e para receber o sol e ver o nascer do sol enquanto se está a fazer as práticas. Isso durava cerca de 1 hora e meia. E isto tudo era recomendado, não era mandatório. Ou seja, Sim, era sugerido que faria bem fazer isto. E vocês faziam, como é óbvio. Muito sinceramente, eu lembro na altura que começámos nós no início começámos, éramos 6. Ao fim de 2, 3 meses éramos 3. Metade acabou por se ir embora e dizer, pá, isto é too much. Mas eu lembro na altura de ter começado. Começámos, éramos 6 da primeira semana, na segunda semana. Ao fim da segunda semana, o resto do tempo estive a correr sozinho. Porque como não era obrigatório, era um bocado aquela, vou fazer mais 1 hora de cama. Eu lembro na altura já levava muito bem fixo de, pá, se eu só faço aquilo que me mandam e de alguma forma não consigo ir buscar motivação de dentro, eu quando voltar a Portugal eu não me vou aguentar. Pois era isso que eu estava a pensar. Como é que tu te motivas como é que te motivavas nessa altura para manter essa coisa de levantar, por exemplo, às 5 da manhã e fazer isso? Opa, a minha motivação era, eu queria mesmo transformar e queria ser dono de mim, ou queria ser autónomo, queria ter a capacidade e queria não precisar de incentivo externo. E eu lembro para mim foi de ser muito claro que se eu só faço aquilo que eles me disserem, tens de fazer isto, eu quando chegar a Portugal ninguém vai estar a olhar para mim. Portanto, se eu não quiser treinar, se eu não quiser fazer nada, é muito fácil, ninguém vê, só eu. Portanto, se eu que estou a ver não sou capaz de me motivar, sim. Isto vai morrer na praia quando eu regressar e se calhar vou ganhar uma barriga de cerveja. E isso, na realidade, para aplicares isso que estás a dizer, não é preciso as pessoas irem para a China. Aliás, isto é um bocado como... É muito fácil sermos bondosos quando alguém nos vê. Nós recebemos uma recompensa ou um elogio. Outra coisa é que quando tu fazes um ato de bondade ou algo que tu achas que é correto, e não o dizes a ninguém. E não o dizes a ninguém e ninguém vai saber, nunca ninguém saberá. E ainda assim o fazes. Ou seja, isso nós queremos algo genuíno, tem que ser desenvolvido a partir daí. Aliás, eu lembro na altura, quando fui para a China, eu nunca fui para lá, eu nunca pensei que iria dar aulas. Mesmo quando fui para lá, os primeiros anos, a minha intenção não era ir para a China aprender. Nunca tinha aprendido nada cá. Foi um pouco estranho, eu não levava nada, não sabia o que ia. A minha intenção inicial era ir e não dizer nada a ninguém. Eu, na altura, disse aos meus pais, disse ao meu irmão, disse à minha namorada da altura. De resto, a minha ideia era ir, vou lá, tenho a minha experiência, volto, nunca ninguém vai saber. E dava-me um certo prazer essa coisa de... É o meu segredo. É como a festa swing que estavas a falar há pouco. Exatamente. Que agora já toda a gente... E pronto, olha, eram assim os treinos. Eu lembro na altura de sentir-me sempre como um velho. Dei-me os músculos todos do corpo, até o dedinho mínimo do pé. Mas por isso é que não tinhas insónias, meu. Não tinha insónias. Na cama e... Dormias quantas horas? Ainda dormia bem, dormia tipo 7 horas. Então deitavam-se muito cedo. Sim, normalmente ali entre as 10 e 11 estava a dormir e acordava sempre ali às 5, 5 e meia, sem despertador. Que é estranho, eu acordava sempre àquela hora e não sem despertador. Qual foi a coisa mais difícil que tiveste que fazer lá? A coisa mais difícil? Há umas que foram desagradáveis, né? Mas a mais difícil foi uma prática que eles chamam de Da Gong. Nós falamos, o mesmo Gong que significa aqui trabalho. Da significa grande. Portanto, a grande habilidade. A grande habilidade, ou o grande mérito. E para desenvolver uma grande habilidade, já estás a perceber que se calhar requer muita dedicação. Cheira-me deve ser algo tipo estar não sei quantas horas parado numa posição. Não, isso também é duro. Isso também é duro. A imobilidade é bastante difícil e dura, mas era uma prática que também recebe o nome de camisa de ferro. ou camisa de ouro. São algumas das traduções. Iron Shirt,
Dagong. Normalmente a tradução mais comum é Qigong avançado, mas é uma prática em que faz uma respiração especial, que eles chamam de respiração embrionária, para desenvolver aqui um dos centros na zona do ar ou do ventre e para desenvolver energia no corpo. E enquanto fazes a respiração, fazes um movimento ou um estiramento muito brusco e muitas vezes, ao mesmo tempo fazes isso, dás uma pancada numa zona específica do corpo. Nos tomates? Não. Nos tomates não é possível desenvolver Dagong. Os mestres antigos tentaram. Foi uma das coisas mas depois disseram assim, malta, isto não vai funcionar. Isto não funciona, isto não vai lá assim. Aliás, foi uma das coisas que me disseram logo. Não é possível desenvolver Dagong nos genitais nem nos olhos. São partes muito sensíveis. Ou seja, são zonas, não é possível. É possível desenvolver na cara, na cabeça, nas costas, nos braços, nas pernas, no tronco. Mas como é que fazes esse estiramento? Ou seja, faz uma respiração em que faz uma espécie de torção do corpo, mas é uma respiração especial para que a oxigenação ative e crie uma contração na zona do umbigo. E a seguir fazes uma espécie de uma explosão de respiração que tem que coincidir com uma pancada que atinge na zona que queres trabalhar. E essa pancada é dada por alguém? E essa pancada ou é dada por ti ou é dada por alguém. Se for por alguém é porque alguém está-te a ajudar. Muitas vezes fazes a ti próprio. E a intensidade é regulada por ti, só que com o tempo que acontece dás com tudo. Então há uma altura, eu lembro de fazer Dagong em que fazia essa respiração e nessa altura estava a dar pancadas no estômago, no meu próprio estômago. Quando não era eu, era alguém. Então imagina fazer uma respiração, abrir e pá! E a seguir vir alguém com o punho fechado e atingir-te a zona do estômago e também ias conversando e dizias, também não sou uma menina. Ou então dizias, calma lá um bocado os cavalos que está um bocado difícil. Só que com o tempo o que começa a acontecer é que tu aguentas imensa pancada ali e essa zona torna-se altamente resistente. E não é apenas físico. É mental? Não é só mental. Há algo que desenvolve-se no corpo, que não é meramente físico, em que o corpo passa a ter a capacidade de gerar uma força a partir de dentro que se dirige à zona onde vais receber um embate e cria uma anulação de forças. Eu só consigo explicar desta forma que é como... Sim, é como se fosse uma ativação do sistema nervoso que sabe onde é que vai ser atingido, então já se prepara. Ele sabe onde é que vai ser atingido e ele automaticamente gera e não é apenas uma contração do músculo. Há uma força, há um movimento que atravessa o corpo, que vem por dentro do corpo e há um movimento que se gera e que no momento em que há um embate, há uma força, há um movimento a vir de dentro. Então faz isto e cancela. Quem vê de fora só vê isto. Mas quem está a fazer prática sente isto. Ou seja, tu sentes mesmo, estou protegido. Isso hoje em dia é conhecido através das exibições dos monges Shaolin, em que eles fazem coisas como espetam uma lança aqui, em que fisicamente não se entende, porque esta zona é demasiado mole e sabe-se que fisicamente o corpo não tem capacidade. E a lança parte. E a lança parte, ele dobra a ponta. E eu lembro parte porque aquilo são lanças da Wish. Também, se calhar algumas. Encomendam aquilo na Wish e não dura. E então aquilo, olha, simplificando, aquilo desenvolve aquilo que se chama, que nós dizemos, o gajo é rijo. Em bom português. Em bom português é o gajo é rijo, que é só preciso, mandas-lhe com uma cadeira, a cadeira parte e não lhe faz moça. Que nós sentimos isso, por exemplo, num animal. Todos os animais têm muito Dagong. Por exemplo, quando tu chegas ao pé de um touro ou de um cavalo e bates, ou mesmo um cão, às vezes há cães que são corpulentos. Sim. Tu sentes que é rijo, tu sentes mesmo, posso dar uma grande pancada neste animal que isto não lhe faz nada. É como se estivesse a bater numa árvore. Isso que eles desenvolvem de uma forma muito natural, isso é Dagong. E eles desenvolvem isso com o tempo, ou porque se mandam para o chão e deixam-se cair, ou a certa altura porque batem contra coisas, e isso vai desenvolvendo um sistema e uma resistência no corpo. Ou seja, ganha-se uma espécie de arcabouço. Mas como é que tu, sendo um homem da informática, da matemática, dos sistemas binários, passa a acreditar em todo um movimento de energia, de chakras, de... Como é que isso é possível? Olha, através, na verdade, de tudo aquilo que nós acreditamos.
Todos nós, há imensas coisas que nós, desde que vimos ao mundo, nós acreditamos porque confiamos. Os nossos pais dizem-nos uma coisa, nós não entendemos, mas acreditamos que temos que fazer aquilo que é o melhor para nós. E depois há vários sistemas que nós vamos acreditando. Se formos católicos, é-nos dito uma série de coisas e nós acreditamos. Não é que seja algo lógico, é algo que nós colocamos e resolvemos confiar. Vamos para a escola e dizem-nos o melhor para ti agora é ir para a universidade. E nós acreditamos e vamos. Se nos disserem o melhor para ti é fazer isto, nós vamos e acreditamos. Nós, inclusive, vamos ao médico, porque estamos a falar disso. O médico diz uma coisa e nós acreditamos. Ou às vezes podemos dizer, eu não estou a confiar muito neste hospital, neste médico, acho que vou trocar e vou experimentar outro. Mas, de um modo geral, tudo se baseia num sistema de crença. Aliás, nós neste momento estamos a ver num sistema, a maior parte de nós não entende o que é que se está a passar, mas nós acreditamos naquela fonte. Ou naquela fonte. É um sistema de crença. Nós acreditamos, às vezes há uma explicação, muitas vezes nós não entendemos os meandros todos, mas nós depositamos confiança. Então o que eu fiz já foi exatamente isso. Havia muita coisa que eu não entendia à primeira, mas o que eu pensei, vou dar uma oportunidade. Eu não entendo, ou seja, mentalmente, logicamente, eu não entendo como é que isto é possível. Mas eu vou confiar. Eles dizem, faz isto. E repete. E depois vais ver. Eu não entendo, parece-me estúpido. Mas deste essa oportunidade. Aliás, eu lembro do Dagong de fazer, os primeiros 2 meses eu odiava. E tinha que fazer 2 horas por dia daquilo. 2 horas. Eu odiava Seguidas? aquilo. Sim. 2 horas a levar porrada? 2 horas a levar porrada. Okay. Quando não era eu a fazê-lo, era alguém. E eu odiava aquilo. Odiava aquilo. No 3º mês já não odiava, tolerava, já era ok. Ao fim do 3º mês, no 4º mês, aquilo começou-me a dar, uma sensação no corpo. Pica. Começou ali já uma espécie de adrenalina. De repente aquilo já não me gostava nada. E comecei a ver os resultados. Ou seja, eu lembro na altura, quando saí do templo, aquilo é como último, mas eu lembro de sair do templo, sabes esta sensação, e percebi porque é que se chama Iron Shirt, camisa de ferro. A sensação que tu tens no corpo. Eu, na altura, da primeira vez que lá fui, desenvolvi só Dagong da cintura para cima. Só mais tarde depois desenvolvi o resto do corpo. Exceto os tomates, que não dá. Se não eram os tomates de ferro. Sim. Mas eu lembro da sensação. A sensação que eu tinha no corpo era ter uma armadura. Ou seja, é difícil de escrever, mas tu tens a sensação, mesmo que estejas em tronco nu, que o teu corpo... ou seja, o tronco é duro, é rijo. Ou seja, eu tinha mesmo aquela sensação, poderia neste momento receber uma pancada vinda de qualquer direção, de qualquer pessoa, em qualquer zona do meu tronco, não me faria nada. Porque a sensação que tu tens é mesmo, eu estou protegido. É uma sensação de sentes que tens ali uma espécie de uma camada, que não é física, é mesmo uma espécie de escudo. Eles chamam-lhe escudo de chi, ou escudo energético. E tu tens essa sensação, tu sentes-te mesmo que tens arcabouço. E isso dá-te uma confiança, não deixas de sentir frágil. Então é mesmo aquela sensação, posso levar um embate e não sou feito de porcelana. Eu ainda hoje faço coisas, é raro ensinar aos meus alunos Dagong, e quando ensino é assim uma coisa muito suave. Mas, por exemplo, se eu apanhar alguém muito desempoderado, alguém que tem muita falta de confiança, e que muitas vezes são pessoas que querem fazer tai chi ou meditação porque é onde estão confortáveis, eu muito rapidamente começo a tentar empurrá-los para fazer Kung Fu. Porquê? Porque o Kung Fu vai pôr essa pessoa a criar força, no desconforto, a gerar força, e a certa altura, se calhar, até podes pôr lá a dar pontapés ou murros num saco. Mas, de repente, essa pessoa compreende que não é feita de porcelana e sente-o. E isso dá-lhe empoderamento. E dá-lhe empoderamento depois para conseguir uma série de coisas. Ou seja, o Kung Fu, na verdade, a grande mais-valia são tudo aspectos mentais. Não são aspectos físicos. Os aspectos físicos é o bónus. É a mentalidade, a forma como se transforma alguém quando de repente começa a fazer uma arte marcial e percebe, olha, eu consigo, olha, ao final tenho força. Percebe que muitas vezes é quase é mais simbólico, aquela coisa de partir a tábua, ou partir o tijolo. Para que é que interessa partir uma tábua? Temos serrotes, não é?
Não é que de repente agora vou ser melhor carpinteiro ou pedreiro porque consigo partir com À a mão. mão. À mão, não é? E também é o quê? Vou assustar outro. Hoje em dia há pistolas. Exato. Não é por aí, só que é o impacto que isso tem em nós. De repente olhamos para uma mesa ou uma tábua e sentir eu consigo partir isto com o meu corpo. E isso dá-te uma sensação de poder, de empoderamento. Estás a ver? E isso mexe em imensos aspectos emocionais e mentais que se calhar não vão lá só com blá blá blá. De repente tu sentes, eu consigo partir uma tábua. E eu já conheci, sei lá, mulheres 30, 40 anos, 50 que achavam que não eram capazes, de repente sentem, eu tenho força. Ou eu sou capaz de até E aguentar uma essa pancada. transformação leva-na para as outras áreas da vida. Claro, porque tudo o que nós fazemos repercute-se em todas as áreas da vida, nós transportamos. Tu vieste um tipo, uma pessoa completamente diferente da China? Ou Sim. foste sim. mudando? Fui mudando, mas a mudança ali foi muito radical. Eu lembro, houve muita coisa em mim que mudou. Fiquei mais young. Mas houve mesmo muita coisa que mudou. Para já houve uma perda de romantismo. Porque eu, enquanto no período relativo vi coisas e senti coisas e assisti a coisas que eu achava que eram impossíveis. E vi-as a acontecer. Então isso de alguma forma quebrou uma série de crenças que eu tinha, né, até como engenheiro informático, e percebi, ao final não sei um peido. Eu achava que já entendia o mundo e que era tudo não sei o quê, de repente vi mesmo coisas surreais. Vi mesmo coisas surreais. Tipo? E também vi, sei lá, o meu mestre aparecer com um inchaço no olho, com uma batata, acorda-me com aquilo, tipo, não sei, um obsesso, né? Acorda-me com o olho todo inchado e coincidia com o dia que íamos à cidade. E coincide com o dia que vamos à cidade e ele, ok, temos de despachar, porque ir do templo à cidade eram 6 horas de viagem. Ou seja, era descer a montanha durante 2 ou 3 horas, apanhar mototáxi, mais meia hora, depois apanhar um autocarro, e tinha que ser tudo feito dia, ou seja, saíssemos às 8 da manhã para estar à 1 na cidade, para sair às 3h30 para voltar ainda antes do sol cair. Ou seja, então tínhamos mesmo que sair cedo. Então ele acorda com aquilo, mas ele tinha decidido naquele dia ir connosco. Decidiu, olha, também tenho assuntos para tratar, eu vou convosco. E decidiu descer com este abscesso. Descemos a montanha durante 2 horas, chegamos lá à aldeia, e enquanto os tipos das motos ou táxis não chegam, paramos lá na associação, porque aquilo não tem café, mas tem uma associaçãozinha, lá dos aldeões. Então ele pede um baijiu, que é uma aguardente de arroz, Às 5 da manhã? às 5 da manhã, 5 não, já eram umas 8, 7 da manhã, pede um baijiu, uma aguardente de arroz, que tem um teor de álcool, é um aguardente. É álcool etílico. Isto tudo porque ele não tinha trazido o equipamento dele, o sistema de agulhas. Porque ele tinha um sistema de agulhas, mas ele, como não tinha trazido o equipamento, improvisou, fez ali uma coisa meio à MacGyver. Depois pede um vidro, um vidrinho, um bocadinho de vidro, de uma garrafa ou o que fosse. Agarra naquilo, rega aquilo com a aguardente, com o álcool etílico, passa com isqueiro e esteriliza aquilo. Ou seja, criou algo que pudesse picar. Sim. Esteriliza aquilo ali na hora e faz ali aquilo ali no meio do tasco. A seguir volta-se para um dos discípulos e diz, olha, aqui na orelha há o ponto, e diz-lhe o ponto, e há aqui um ponto e tens de fazer um pico. E tens de fazer um pico e tem que sair pelo menos uma gota de sangue. 1, 2 gotas de sangue. O obsesso dele está aqui. E ele pede, faz ali o pico. Ele vai lá, ele faz aquilo, faz ali um piquinho, assim uma coisa, não é? E começa ali a espremer e aquilo lá sai uma gotinha, limpa aquilo e pronto. Opa, não sei, acho que aquilo demorou o quê? 5, 10 minutos. Desapareceu. Pá, e eu na minha cabeça começo a olhar para aquilo, tipo, eu não entendo. Hoje em dia entendo, porque depois estudei Os pontos e a medicina disto opera, mas eu na altura achava aquilo tudo muito, muito bizarro. Né? Como é que ele tem um obsesso no olho, pica-me um ponto na orelha, tira uma gota e aquilo desaparece. E eu vi. E vi isto. E depois assistia-me a mais uma série de coisas, desde, uma miúda que era diabética desde nascença, com diabetes tipo 1, passa a vida a tomar toda a insulina. E de repente a fazer práticas meditativas, começa a descer os níveis e a necessidade de tomar insulina a níveis que nunca tinha tido. Vi uma série de coisas. Então tu vieste totalmente diferente. Sim, vi num sistema de, ok, o mundo não é como eu o entendo. O mundo é mais daquilo que eu entendo e o mundo, de alguma forma, eu tinha encaixado
num certo paradigma, né? Que é o paradigma que nós carregamos todos, que é o paradigma cartesiano, um mundo de coisas, material e físico. E de repente comecei a perceber que existem coisas para lá desse plano, ou pelo menos que a nossa ciência, como está estruturada, ainda não consegue abarcar. Sim. Né? Que é uma constante. Né? A ciência existe há séculos. E se tu não tivesses aberto esse e-mail e se não tivesses aceitado esse convite... Ou se tivesse visto mais tarde, né? Que às vezes sou um bocadinho atrás. Ou se tivesse visto mais tarde, demoras às vezes a responder. Às vezes demora muito tempo a ver. Hoje em dia então demora imenso tempo. O que é que tu achas que estarias a fazer hoje? O que é que eu estaria a fazer hoje? Pá, duas uma. Ou teria continuado no ramo e provavelmente estaria gordo. Gordo, medicado e assim com uma série de questões de saúde. Porque claramente eu não estava bem no que fazia e isso depois vai-se repercutir na saúde. Ou talvez estivesse essa altura enverdado por outro caminho. Não sei. Consigo-me imaginar, por exemplo, se cá teria enverdado para multimédia ou para design, uma coisa assim, se cá dentro da área, mas que já não fosse tanto estar ali a martelar código e atender clientes. O que é que tu podes deixar de mensagem às pessoas que de algum modo sentem esse desconforto, mas por várias razões têm dificuldade em dar um passo? Ok. Dei um pequeno passinho. Ou seja, se é muito difícil dar um passo, andei um bocadinho só o pé, nem que seja 2 dedos para a frente. Ou seja, gerar movimento. Sim, micropassos. Ou seja, o importante é começar, o importante é fazer pequeninas coisas, porque muitas vezes é puxando um fio que vem depois tudo o resto atrás. Ou seja, não é preciso fazer uma grande loucura, um grande salto, um grande passo. Ou seja, se a pessoa tem medo de saltar, tem medo de fazer a travessia, se tem medo de dar o passo, dê passinhos. Mas a ideia é começar. São mesmo pequenas coisas. Temos que nos expor. Nós hoje em dia tentamos racionalizar tudo. A razão é útil, é uma ferramenta, mas não é tudo. E mesmo a vasta maioria das razões e lógicas que nós seguimos, elas no final acabam por ser todas emocionais. Nós hoje em dia conseguimos arranjar razões para tudo, mas depois o que vai determinar a nossa preferência é a emoção que nós sentimos. Porque há explicações para tudo, na verdade. Sim, tu consegues justificar tudo. Hoje em dia conseguimos justificar tudo. Hoje em dia muitas das teses e mestrados e mesmo estudos científicos estão a ser feitos todos ao contrário. Eu tenho uma hipótese e vou buscar dados para que encaixem na proposta que eu tenho. E encontramos. Claro. Encontramos que há um manancial de dados. Então é um dos problemas, é uma das crises atuais. Há muita coisa que está a ser feita assim. Ou seja, eu tenho uma proposta e vou buscar dados que encaixem na minha proposta e de certa forma ignorar tudo o resto. Sim, e tu facilmente justificas razões para continuares a fazer o que estás a fazer. E temos artigos científicos todos a dizer uma coisa. Não, temos se calhar milhares de artigos científicos a dizer uma coisa e temos milhares de artigos científicos a dizer o contrário e no final vai tudo bater qual é que eu quero me agarrar. E hoje em dia há muito, todos os dias saem milhares ou milhões de papers. Nós estamos numa época de muita informação, temos muitos dados, temos muita informação, há muito livro, há muita coisa a ser gerada, a falar de tudo e a justificar tudo e tudo mais. Mas tudo isso depois é moldado, na verdade, por emoções. Mesmo o presidente, mesmo o governante, mesmo o CEO, mesmo aquela pessoa que decide no trabalho, mesmo o pai quando decide coisas sobre os filhos, aquilo no final acaba sendo muito como é que ele acordou. Mesmo que ele dê as lógicas, aquilo vai se basear muito nas crenças que eles têm e aquilo no final, mesmo que seja racional, essa racionalidade é muito puxada pela emoção e pelo que nós sentimos. E quando nós decidimos, eu resolvo confiar neste e não naquele, e podemos apresentar 1001 lógicas, isso baseia-se tudo em crenças e emoções. Porque nós tanto podemos dizer eu confio no banco, não é? Mas isso é emocional.
Sim. Porque podemos também arranjar 1001 razões para não confiar naquele banco para pôr lá o dinheiro, porque sabemos que os bancos também falem, que afinal aquilo não é tão seguro como nós pensávamos, e temos tido muitos exemplos disso. Né? E no final, mesmo as nossas decisões são todas emocionais, e nós vemos num equívoco. Nós vemos num equívoco muito grande de querer racionalizar tudo e controlar tudo e saber o que é verdadeiro, e achando que de algum modo nós vamos conseguir fazer isto de uma forma racional. E isso não existe. Ou seja, os dados, os factos... Hoje em dia está muito na moda falar em dados e falar em factos. E esses não mentem. E esses não se enganam. E é assim, os dados são os dados, os factos são os factos. Mas a interpretação toda ela é falível. E qualquer dado, qualquer facto que nós peguemos, depois é sempre fruto da interpretação. E essa interpretação é fruto das emoções e das preferências. E esta é a razão pela qual se vê tantas contradições baseadas em factos e dados. Porque é um facto que todas as pessoas que bebem água morrem. Sim. Mas também é um facto que a água é essencial para viver. E é um facto também que todos os psicopatas bebiam água. Ou seja, e nós podemos pegar uma série de coisas e de factos e condicioná-los um bocado à nossa vontade. Ou seja... E as interpretações, isso é outra história. E isso, lamento dizê-lo, e isso é sempre subjetivo. E claro que se tentam encontrar coisas como validação de pares e métodos, e depois corrigir métodos para não sei o quê, mas lamento dizer, há uma diferença entre aquilo que nós... Há um romantismo. Da mesma forma que eu tinha um romantismo em relação se calhar aos templos e aos mestres, e há uma série de coisas que eles também são humanos e também falham, e têm essas coisas todas. Né? Only human, né? Como se diz. Portanto, eu acho que um bom modo é pensar: eu estou errado, agora vou descobrir porquê, no quê. E isso acontece pela experiência, dando um pequenino passo numa direção errada. Ou seja, mesmo quando parece que nós não temos saída, que não temos opção, que não temos escolha, o mais provável, aliás, podemos mesmo assumir, nós estamos errados. Nós estamos errados. O que nós temos, de alguma forma, nós temos de... Se há uma boa crença é: eu sei que estou errado, eu sei que não estou a ver. Eu não estou a ver a resposta. Não, que é diferente de não há resposta. Sim. Eu não estou a ver as opções, que é diferente de pensar eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Ou seja, é mudar essa ideia de que eu não tenho opções e que não há outros caminhos e que as coisas são de uma forma. Posso já dizer, nós estamos errados. Nós estamos errados em relação a tudo e mais alguma coisa. Porque o mundo é demasiado complexo e há demasiadas coisas e nós não conseguimos viver tudo. E nós aprendemos a viver e a ter experiências. E isto acontece com tudo. Nós lemos um jornal, nós vemos uma notícia sobre algo que se passou, sobre alguém. E já sabemos tudo e já julgamos tudo. E depois vamos falar com a pessoa. E ela conta-nos a história e conta-nos da perspectiva dela. Olha, ou falaram que não sei o que aconteceu isto. E vamos falar com alguém que trabalha lá. Olha, isso foi o que passou cá para fora. Na verdade, o que se passou foi isto. E começamos a ter aquilo que é a informação de quem está por dentro. Sim. Ou então nós próprios vamos lá dentro e temos essa mesma informação. Ou seja, aquilo que nos é apresentado e inclusive a percepção que nós temos sobre as coisas é sempre enviesada e estamos sempre equivocados. E eu acho que é um bom mote, é partir quase dessa ideia de humildade e de assumir que nós não sabemos e de algum modo desejar saber. E o desejar saber é ir perguntar ou procurar. E não interessa que toda a gente nos diga uma coisa. Eu se seguisse tudo... se eu fizesse tudo aquilo que eu, e se calhar até tu, e uma série de outros, se nós fizéssemos tudo aquilo que nos aconselham, se nós fizermos tudo aquilo que nos aconselha e tudo aquilo que nos dizem que devemos fazer, que devemos pensar e que devemos ser, nós não vivemos a nossa vida, nós andamos a viver a vida dos outros. Nós não andamos alinhados connosco, andamos a fazer aquilo que os outros acham que nós devemos fazer. Então há uma altura, nós temos de dar um murro na mesa e começar a ousar ser diferente, ousar ser estranho, ousar sair um pouco da norma, porque muito sinceramente, da forma como nós criamos a nossa cultura e civilização, nós estamos a arrebentar o planeta todo, estamos a torturar-nos todos uns aos outros.
Ser normal é, de certa forma, ser infeliz no que se faz, andar à espera da sexta-feira. Ser normal é obedecer aos pais e se calhar viver na sombra daquilo que nós realmente queríamos fazer. Ser normal é andarmos ali a conter a loucura que está lá latente. Ou seja, nós, na verdade, para sermos saudáveis, temos de ser um bocadinho loucos. E se não formos um bocadinho loucos, isso arrebenta-nos todos por dentro. Porque nós não fomos feitos para não dar um berro de vez em quando, nem fomos feitos para não suar de vez em quando, e nós não fomos feitos para viver sempre num papel. E há uma altura que... E aqui a ideia é um pouco... Quem és tu quando ninguém está a ver? Olha, isso é uma boa dica. É uma boa dica. Quem és tu quando ninguém está a ver e que coisas é que tu gostas de fazer quando ninguém está, a ver. Pá, mas aí há muita coisa que... Pronto, e desde que não sejas cabrão, né? Se fores cabrão e sacana para outros, isso aí não conta. Mas que coisas é que realmente dão entusiasmo, coisas é que dão pica, se o dinheiro não fosse um problema, se as imposições não fossem um problema, se o que o outro pensa não fosse o problema, o que é que tu fazias? O que é que tu fazias, o que é que tu farias? E claro que se calhar às vezes não há as condições ainda, ou não há as condições para dar o passo rumo àquilo que nós gostaríamos de estar ou fazer, mas podemos dar pequenos passos. E vamos fazendo pequenas coisas, e há coisas simples, sei lá. Há coisas muito simples que nós podemos fazer e que nos ajudam a ligar. Um é simplesmente ir caminhar no meio da natureza. Nós vamos aqui é desanuviar. Vamos para o pé do mar, caminhamos à beira-mar, vamos para o meio da floresta ou da serra e caminhamos ao pé da floresta. E isso muitas vezes ajuda a pôr as ideias no lugar e a sentirmos-nos, porque de repente não estamos agarrados a telefones e não estamos agarrados a televisões e saímos do meio onde estamos e temos espaço para nos sentir e para perceber um bocado melhor. Vamos dar uma volta, vamos dar uma curva. Outra, viajar, que agora começa a ser um pouco mais complexo, mas de algum modo, e outra, fazer coisas diferentes. Se fazem sempre o mesmo caminho para o trabalho, façam um caminho diferente. Só isso é o suficiente para começar a mudar a forma como pensamos. Se vão sempre comer ao mesmo sítio, vão comer a um sítio diferente. Se calçam sempre os mesmos sapatos, calcem outros sapatos. Nós temos que calçar outros sapatos. Temos que calçar outros sapatos. Boa frase. Acho que podemos terminar assim. Temos que calçar outros sapatos. Vasco. Experimentar outros sapatos, sim. Muito obrigado. Obrigado também. Por mais esta conversa. Ficávamos aqui muito mais tempo. Aliás, eu acho que o Vasco é uma das pessoas que poderá voltar mais para a frente, até para falar das práticas que não falámos aqui. Deixem nos comentários se gostariam de voltar também a ver aqui o Vasco e a falar sobre o que especificamente. Já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações para receberem logo assim que sai o vídeo, receberem e poderem desfrutar onde quer que seja. Obrigado e até para a semana, provavelmente. Não vou para a China, vou ficar por aqui. Achas tu? Acho eu, sei lá.